Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, boa noite ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Gente, o que eu vou falar aqui muita gente não vai gostar. Mas antes de criticar, eu quero que pegue a Bíblia e corrige o que eu vou passar aqui, para não dizer que eu estou inventando, tá? Hoje nós vamos falar aqui do batismo de Cristo, que é só para quem é católico, tá? O batismo de Jesus, só para quem é católico. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, tá? Então, começando lá, Jesus autoriza os apóstolos a batizar. Tá no capítulo 28 de São Mateus, versículo 16 a 20. Jesus disse para os apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus autoriza os apóstolos a batizar. No capítulo 16 de São Marcos, versículo de 15 a 16, Jesus disse: aquele que acreditar no Evangelho e for batizado será salvo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, os apóstolos é o primeiro batizado dos cristãos. Atos, capítulo 2, versículo 37 a 41. São batizados mais de 3.000 pessoas que converteram. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 36 a 38. O apóstolo Filipe batiza o eunuco que se converteu. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 7, Paulo batiza 12 homens que eram discípulos de João Batista, que tinham sido batizados nas águas, e Paulo batiza eles no Espírito Santo, que é no batismo de Jesus. Bom, em Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Coríntios, Paulo afirma: uma vez batizado, é para fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então veja só, esse batismo é para quem é da igreja de Jesus. Em Atos capítulo 10, versículo 30 a 48, Pedro batiza Cornélio com a família toda que se converteu. Ou seja, o batismo é para quem se converte à igreja de Cristo, que é a igreja católica, tá? Então não afirma, não pode ter outro batismo em outra crença, a menos que essa crença não pertence a Jesus. Aí pode batizar lá do jeito que quiser. Mas se a crença for em nome de Cristo, precisa fazer parte da Igreja Católica para poder ser batizado. Então veja só, vou afirmar aqui de novo o que é que Paulo disse aqui no versículo 13 do capítulo 12. Após fomos batizados num só Espírito para ser um só corpo. De que corpo Paulo fala? A igreja. Que está lá no capítulo 1 de Colossenses, fala que a igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então não tem como dividir um corpo. Não tem como. Os membros, para fazer parte desse corpo, tem que estar ligado nesse corpo. Ou seja, para nós pertencer a Jesus, nós temos que estar ligado nesse corpo que é a igreja, e ele é a cabeça. Então não tem por onde correr.
Pode inventar a igreja, pode botar o nome que quiser, mas não vai adiantar nada na presença de Jesus. O que vai adiantar é nós obedecer o que ele deixou. Como ele disse lá no capítulo 16 de São Mateus, no versículo de 13 a 20. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com Jesus, ele não fala a igreja de Pedro, ou de João, ou de Filipe. Ele fala a minha igreja. No capítulo 22, que eu sempre friso isso aí, do Evangelho de São João, no versículo de 15 a 18, também tem Jesus entregando essa igreja na mão dos apóstolos. Então, para nós fazer parte dessa igreja, nós temos que obedecer à sucessão apostólica. E os apóstolos foram ordenados pelo próprio Jesus para tomar conta dessa igreja. E que essa sucessão vem até hoje. Então, quem são autorizados a batizar no batismo de Cristo? Os bispos, os padres, que hoje assumem a vaga apostólica. São eles que são os sucessores apostólicos e que são autorizados pelo próprio Jesus a batizar. Ninguém, não tem um pastor que tem autoridade para batizar uma pessoa, porque ele está no caminho que não pertence a Jesus, um caminho que ele criou. Então é preciso nós ser cristãos para poder nós ter a graça de ser batizado. Ah, mas batiza criança, tá, mas os pais precisam ser cristãos. Os pais precisam ser católicos, porque batiza o menino pequeno e os pais são responsáveis para acompanhar essa criança na fé, até ele pegar a fase de 15 anos, para eles confirmar o batismo que recebeu quando era criança. Mas precisa estar dentro da Igreja Católica para poder ter a graça de receber esse sacramento que é o batismo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos vocês e Deus abençoe.